Olá, pessoal, muito bom dia. Hoje nós estamos indo para a nossa aula de número 7 do curso Céu e Inferno. Então, que nós possamos estar aqui todos conectados, absorvendo tudo aquilo que o Marco vai trazer para a gente. Marco, namastê. Atma Namastê, vamos colocar a minha apresentação aqui. Aliás, antes de colocar a minha apresentação, deixa eu colocar o modo apresentação. Entrou aí ou não? Não, ainda não, Marco. Acho que primeiro você tem que compartilhar e depois você põe no modo apresentação. Eu compartilhei, agora entrou. Está indo. Demorou um pouquinho, né? Está aí, pronto, já está. Ok? Pronto, perfeito. Então, vamos lá. Hoje, na nossa aula 7, nós vamos falar de um tema muito agradável. Vamos falar do inferno, que é o capítulo 4 do livro Céu e Inferno, dos itens 1 ao item 15, ok? Vamos lá, então. Desde todas as épocas, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. As penas e recompensas são reflexo dos instintos predominantes. Dominado pela matéria, o homem não pode compreender, senão imperfeitamente, a espiritualidade. Imaginando para as penas e gozos futuros um quadro muito mais material que espiritual. Então, por não entender bem, né, o que acontece após a vida do corpo físico, né, ou a perda do corpo físico, o homem sempre imaginou e criou, vamos dizer assim, até fantasias, né, de como seria esta vida após a morte do corpo físico. Então, sempre foi muito mais levando em consideração as experiências mundanas, né, do mundo, do que realmente o lado espiritual. Isso é o item 1, logo, do nosso capítulo. Nos climas abrasadores, imaginou um inferno de fogo, e nas regiões boreais, um inferno de gelo. Os infernos de todas as religiões se assemelham. E detalhe, esse é o item 2, né? O homem imaginava que o inferno, né, seria nas profundezas, tá, do planeta, e que seria tomado de fogo, onde teria lá um diabo, né, botando as pessoas no caldeirão. E aí, Marco, de onde vem esse conceito? Isso já vem de muito tempo, porque o fogo sempre foi considerado purificador. Então, o que o inferno precisa? De purificação. Então, eles imaginaram um inferno de fogo. E, na realidade, o que os católicos chamam de inferno, que nós chamamos de umbral, não tem nada de fogo, não tem calor lá. Muito pelo contrário, ele é extremamente gélido, é frio. Por quê? O raio solar não entra no umbral. Então, ele carece de calor, ele carece realmente de luz, né? Tanto é que se diz que um pequeno fósforo pode iluminar, né, boa parte do umbral. É uma piada que se faz, né? Então, esse foi o item 2, né, para nos dizer que sempre, né, desde quando o homem é homem, começou a pensar a morte do corpo físico, ele imagina esse inferno de fogo, tá? E não tem nada a ver. O inferno cristão, como foi concebido, com base nesse inferno pagão, então, olha o que a gente está dizendo. Esse inferno de fogo aqui já era perpetuado pelos povos pagãos. Tá? Pagão, para a igreja, todo aquele que não coaduna com os paradigmas e os preceitos, os dogmas da Igreja Católica. Eles chamavam de pagão, né? O Império Romano chamava todos de pagãos, ok? Então, vamos ver o que diz nos itens 3 e 4. Ambos têm o fogo material
com base de tormentos, como símbolos dos sofrimentos mais atrozes. Os cristãos, faltou um S aqui, né? Têm, como os pagãos, o seu rei dos infernos, que é o Satã, que é o diabo, né? Que, na realidade, se a gente traduzir isso aqui, é o adversário. Com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império. Plutão era, vamos dizer assim, o responsável por cuidar do inferno, principalmente, né, ali dos gregos para os romanos. Tá? Então, eles tinham esse conceito, eles não chamavam de diabo, né? Chamavam de Plutão. Então, ele se limitava a governar o sombrio império que lhe coubera em partilha, sem ser mal. Satã, no entanto, recruta vítimas por toda parte e regozija-se ao atormentá-las com uma legião de demônios. Bom, vamos explicar isso aqui. A gente sabe que o diabo não existe, é uma invenção humana, né? Ele não tem chifre, não tem rabo, não bota ninguém no caldeirão. O chamado umbral profundo, né? Onde a gente verifica onde as almas, vamos dizer assim, mais impiedosas vão, ele, na realidade, é extremamente gélido. Tá? E quem cuida, na realidade, daquelas pessoas que vão, né, para esse local são as próprias pessoas que estão lá. Né? O próprio Evangelho diz uma coisa que é muito bacana a gente lembrar, que imagina se Deus colocaria anjos para cuidar de pessoas extremamente atrasadas. Então, eles se cuidam entre si. É óbvio que os mais espertos acabam assumindo o comando, igual numa cadeia, tá? E eles passam a dominar, né? A ter o domínio. E, obviamente, os mais inteligentes acabam se associando, tá? A grupos muito antigos, milenares até, que habitam o umbral, que já estão em processo de serem exilados lá para Quiron, né? Esse pessoal todo, e eles, na realidade, se tornam, vamos dizer assim, os grandes governantes. Então, a gente vê que, a gente vai ver isso nos slides à frente, o umbral ele não é único, ele tem várias estruturas, vamos dizer assim, de condicionamento do padrão vibratório de cada um. Então, por exemplo, uma alma extremamente adensada, porque cometeu muitos crimes, talvez vá para a área mais profunda. E aquele outro que, né, cometeu, vamos dizer assim, equívocos e não foi tão grave assim, tá? Acabou não fazendo a sua reforma íntima, tá? Ele vai para áreas menos densas. Então, o inferno, como o céu que a gente viu, ele tem estruturas de acordo com a densidade do espírito que vai habitar durante algum tempo aquela região, ok? As mesmas, item 5 agora, as mesmas considerações que entre os antigos tinham feito localizar o reino da felicidade, fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios, tendo-se colocado os primeiros nas regiões superiores, como eu falei, e era natural reservar ao segundo os lugares inferiores, isto é, o centro da Terra. Então, eles sempre imaginavam, eles não imaginavam que era outra dimensão, né? Que a gente sabe que o umbral está na quarta dimensão e nós, encarnados, vivemos na terceira dimensão. Como eles não tinham esse tipo de conhecimento, eles imaginavam que era exatamente o planeta Terra que habitava esse conceito de inferno. E era exatamente no interior do planeta, onde tem o magma. O que é o magma? É aquela calota, né? Realmente de fogo. Associavam isso a sofrimentos, a suplícios, e quem era merecedor de ir para esses locais, mais. Tá certo? Então, Kardec vem trazendo para educados pelo catolicismo a entender
o que é o chamado inferno, tá certo? Kardec, muito inteligente, vai fazendo essa comparação para que a gente possa ter melhores subsídios para o processo imaginatório. Já no item 6, Kardec deixa claro para nós o seguinte: Jesus não podia, de um só golpe, destruir inveteradas crenças, faltando aos homens conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito de mundos. A Terra, para eles, era o centro do universo. Absteve-se de os retificar, deixando ao tempo essa missão. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até nossos dias. Por que eu falo até os nossos dias? Porque a Igreja Católica ainda dissemina que existe o inferno, que existe o diabo, né? E todas essas coisas que, na realidade, foram invenções humanas para tentar justificar, né, a ignorância do verdadeiro conhecimento sobre o que eram os espíritos, o que eram, né, as dimensões que nós conhecemos hoje. Ok? Então, esse foi o item 6. Como Jesus não podia dizer as verdades, vamos voltar lá ao tempo de Jesus, ainda muito distantes do conhecimento dos encarnados daquela época, ele se utilizava de metáforas e linguagens figuradas. Por isso que você vê, às vezes, Jesus falando, né, que vai queimar no fogo ardente do inferno. E aí você vê, na cultura muçulmana, né, o mármore do inferno. Então, eles sempre imaginaram, tá, isso, todas as crenças antigas, que o inferno era um local realmente, né, de muito fogo, muito sofrimento, que quando ia para lá não tinha mais jeito, né, não acreditavam na reencarnação. E isso tudo, na realidade, foram formas, né, um tanto quanto, vamos dizer assim, irreais, de compreender que existiam formas diferentes de tratar o ser humano depois que perde o corpo físico, após a sua morte, né? Formas diferentes de Deus de tratar quem era bom e quem era mal, ok? Daí compreende-se que muitos dos seus exemplos são a agricultura. Por que Jesus dava sempre exemplos da agricultura? Porque todo mundo conhecia as coisas do campo. Então, Jesus se referia muito em seus exemplos, né, e até nas suas parábolas, né, exatamente às coisas do campo. E as responsabilidades, tá, utilizava-se da figura do inferno pagão, através do Guiena. Então, se você olhar, por exemplo, a Bíblia hebraica, não chamam de inferno, eles chamam de Guiena. Os hebreus acreditavam que o inferno deles, né, que eles acreditavam, era parecido com Guiena. O que é o Guiena, Marco? Era uma espécie de lixão, onde eles queimavam tudo que não prestava. Tá? Então, é comum, quando você vê algum texto hebraico, se referir ao Guiena como inferno. Ok? Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas: a felicidade perfeita, que eram os eleitos ao céu, e o sofrimento absoluto, que eram os condenados ao inferno. Tá? Como eu expliquei para vocês, a ignorância de entender diferentes dimensões fez eles entenderem que era exatamente tudo acontecendo no planeta Terra, e acima era o céu, para onde iam as boas almas, e por o interior da Terra iriam os condenados ao chamado inferno. E o purgatório? Como é que surge o purgatório? Ele foi criado depois de um concílio, né, romano, em 593. Por quê? Porque no primeiro concílio, que foi o concílio de Nicéia,
eles discutiram a natureza de Jesus, se Jesus era mais divino ou se era mais humano. Depois teve o concílio de Trento, tiveram vários concílios. Então, em 593, onde a Igreja Católica já era considerada a religião romana, isso aconteceu 13 anos antes, aconteceu no ano de 580, tá? Depois de Cristo, foi quando o imperador torna a Igreja, né, católica como a religião do povo romano. Tá? Então, foi após, né, 593, ou seja, já havia uma experiência de discussão sobre entre os bispos, né, da Igreja Católica, e eles verificaram que se apenas os bons iam para o céu e os maus para o inferno. Então, eles tinham que criar alguma coisa, né, que fizesse ali o meio das pessoas que não pecaram tanto na cabeça deles. E eles chamaram isso de purgatório. Então, o purgatório surge na crença cristã a partir do ano de 593, tá? Em um dos concílios que eles faziam, tá? E essa a posição do purgatório, ela era intermediária e passageira. É como se você aguardasse a tua sentença ali, tá? Então, apesar de ser intermediária e passageira, era impossível você sair dali, tá? Não dava para fugir do tudo ou do nada. Então, Jesus resolveu essa questão a ser internalizada por reflexão e lógica, muito tempo depois de que o Pai é justo e bom. Então, repara, Jesus, muito antes dessa decisão, vamos dizer assim, do catolicismo, tá? Ele já tinha dado o caminho para o entendimento. Tá? Ele chegou, né, com muita propriedade e sempre disse que o Pai era misericordioso, que o Pai era justo e bom, né, e que todos mereciam uma segunda chance. Naquela época, falar de reencarnação não dava, as pessoas não iam entender. Tá? Então, quando Jesus fala há muitas moradas na casa de meu Pai, tem vários sentidos. Primeiro, que existem muitos planetas. Cada planeta, de acordo com a sua densidade, tem um intervalo vibracional que caracteriza os mundos. E há muitas moradas na casa de meu pai, também deixa claro que a cada qual conforme as suas escolhas e o seu merecimento. Então, Jesus deixa claro, já naquela época, né, e parece que os católicos não conseguiram entender isso nos seus concílios, que Jesus, que o Pai, né, Deus, não pune nenhum filho. Nenhum filho de Deus, e todos somos, é punido pelo Pai. Ele sempre dá uma segunda oportunidade. É o exemplo que vivemos agora, né, de espíritos que não têm mais condições de continuar no planeta Terra, porque os mansos e pacificadores herdaram a Terra, como disse o Mestre Jesus. Por quê? Porque nós estamos em plena transição planetária, ou seja, estamos saindo de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Então, quando você entende há muitas moradas de meu pai, você entende o planeta Quirón, por exemplo, que adentra o nosso sistema solar, ainda de forma oculta, para abrigar esses espíritos que não terão mais condições vibracionais de continuar no planeta Terra. Porque o planeta Terra, passando por essa transição, e pode ter certeza que todo momento de transição é momento de fundo de poço. Nós vivemos, não só no Brasil, no planeta todo, um momento de muitas crises, porque às vezes é preciso chegar ao fundo do poço para se entender a necessidade de voltar a subir. Então, essas crises que nós passamos, né, em todas as áreas, econômica, política, tal, é natural. Tudo que vai melhorar, antes da melhora, dá uma piorada forte, né? Até para poder
a separação do joio do trigo, para separar aqueles espíritos que não têm mais condições. Então, quando Jesus fala isso, há muitas moradas na casa de meu pai, na época não se entendia isso. Hoje nós podemos, e cada planeta, né, tem um tipo de padrão vibracional, que a gente chama de mundo, que abriga espíritos para o processo de aprendizagem, e nunca de revolta, e nunca de vingança, nada disso. É sempre aprendizagem. Nosso Pai é extremamente amoroso e compreende as nossas falhas, tá? É óbvio que uns aceleram esse processo pelas suas escolhas e outros caminham mais devagar, mas todos caminham. A lei do progresso é inexorável, ela é para todos, ok? Então, isso é que o item 7 nos ensina. Tentando criar uma coerência, os cristãos ainda criaram o limbo para resolver os casos de para onde iriam as crianças e os selvagens, aqueles que não foram batizados, né, que, segundo a igreja, que eram ignorantes, não conheciam a palavra de Deus, não conheciam a palavra de Jesus. Então, eles, além de criar o purgatório, eles criaram o limbo também para abrigar as crianças e os inocentes, tá certo? Então, na realidade, isso ficava, vamos dizer, cada vez mais confuso, né? Poxa, tem o inferno, tem o céu, aí tem o purgatório, tem o limbo, aí quem vai para o purgatório, quem vai para o limbo. Eles começaram a criar cada vez mais dogmas. Por isso que a gente fala que o catolicismo é cheio de dogma, é cheio de paradigma, que na realidade não corresponde à verdade, tá? Então, o que diz esse item 8 sobre isso? As crianças falecidas, né, em tenra idade, ou seja, as crianças que desencarnam cedo, sem fazer mal algum, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Mas também, não tendo feito bem, pequenas, né, não lhes assiste o direito à felicidade suprema. Ficam nos limbos. Diz-nos a Igreja, nesta situação jamais definida, na qual, se não sofrem, também não gozam de bem-aventuranças. O mesmo se dá quanto ao selvagem, que, não tendo recebido a graça do batismo, olha aí os dogmas e os paradigmas da Igreja Católica, né? Só se salva aquele que é batizado. Isso é uma grande falácia. E as luzes da religião, e a manipulação, né, que Constantino fez, né, no ano de 312 para 313, chamando a religião de religare. Então, peca por ignorância, entregue aos instintos naturais. Então, tanto a criança quanto o selvagem, que para eles não pode adentrar no mundo do céu porque não foi batizado, eles ficavam ali no limbo, aguardando a decisão, né, de Deus, né, como se Deus viesse bater o martelo. Meu filho, você aqui não conseguiu fazer nada, mas também não fez coisa de bem, então tu vai ficar no limbo. Agora, durante quanto tempo? Então, eram dogmas que, na realidade, muito confusos. Não tinha um esclarecimento como hoje nós temos, trazido pelo conhecimento que Kardec nos traz no Pentateuco, né? Era muito confuso e, na realidade, isso dava margem para que cada bispo, cada arcebispo, cada padre criasse a sua própria estrutura de, vamos dizer assim, explicar aos fiéis, né, o que era o céu, o inferno, o purgatório, o limbo. Então, a coisa ficou realmente, e até hoje é extremamente confusa, tá? Porque tem situações e leva em consideração a intenção, várias coisas que, na realidade, só vieram trazer mais transtorno para o entendimento que é lúcido, que é cristalino, segundo a visão espírita. Ok? Jesus já havia esclarecido a verdadeira justiça divina, só que os hebreus não ouviam Jesus, né? Eles achavam
que, na realidade, tudo que era necessário fazer já estava escrito no Antigo Testamento. E Jesus faz um esforço enorme para corroborar, né, as profecias de Isaías, né, todas as profecias de todos os profetas. Jesus fazia um esforço enorme, né, por exemplo, adentrar a cidade de Jerusalém, né, vestido humildemente, montado em um jumento. Tá? Isso foi, né, declarado por um profeta lá atrás. E ele fazia exatamente, ele tentava corroborar para que os hebreus acreditassem. Tá? Não era a vontade de Jesus fazer isso, tá? Mas ele fazia para dar uma oportunidade aos hebreus de verificar realmente que ele era o Messias, ele era o Cristo, tá? Que era prometido pelos judeus há muitos e muitos milênios. Tá? Então, entendendo, né, como Jesus explicava a justiça divina, é fácil entender a cada qual, né, ou a cada um, segundo as suas obras. Ou seja, você habita o mundo de acordo com as suas obras. Obras são atitudes, pensamentos, palavras, emoções, né, como você age, né, junto à sociedade que você está inserido. Então, Jesus já deixava claro tudo isso, mas era difícil para os hebreus compreenderem essa nova forma, né, de compreensão de Deus. Para eles, o Deus era o Deus do Antigo Testamento. Era aquele Deus guerreiro, era aquele Deus que punia. Então, era muito difícil, foi muito difícil para Jesus tentar mostrar uma outra vertente de Deus. Tá? Para isso, precisaria, né, de uma vestimenta nova. Não adiantava botar remendo nas vestimentas antigas que os hebreus portavam, que era aquela cultura, né, arraigada nos costumes extremamente pueris. Né? Porém, para entendermos os casos citados, das crianças e dos selvagens, e até dos ignorantes, é necessário entendermos a reencarnação como processo de ajustes e aprendizados da justiça divina. E a Igreja Católica admitia a reencarnação até o ano de 553 depois de Cristo, quando no Concílio de Constantinopla, que é a atual Turquia, né, ele passou a negar a reencarnação e tornou a reencarnação, negando, né, a possibilidade de reencarnação, e passou a chamar de ressurreição. Aí você pergunta por que isso aconteceu nesse concílio de Constantinopla. Porque Teodora, que era a esposa do imperador da época, que era o Justiniano, era uma escravocrata desumana, extremamente preconceituosa. Então, Teodora acreditava que se a reencarnação existisse, ela podia voltar, né, ao mundo na pele de uma escrava negra. Então, ela chegou lá para o imperador: olha, acaba com esse negócio, que eu não quero voltar como escrava negra. Tá? Então, troca esse nome aí, troca essa explicação aí, porque não dá para acreditar na reencarnação. Tá? Eu quero sair desse negócio. Tá? E essa manipulação que a Igreja Católica fez, atendendo ao pedido de Teodora, né, causou, né, um alavancar de ignorância sobre esse conceito. Né? Como se... O que é ressurreição? É voltar à vida. Imagina, você sabe como é que um ser humano perde a vida? Vamos lembrar aulas passadas. A partir do momento que deixa de haver eflúvios cerebrais, ou seja, as sinapses não ocorrem mais, né? O que acontece? O cordão de prata, que fica localizado no posterior da cabeça, na altura da testa, do chakra da testa, não tendo mais esse conceito eletromagnético, a força gravitacional, que é correspondente, deixa de gravitacionar o cordão de prata. Então, o cordão de prata se solta sozinho. Então, não existe ressurreição. A gente, né, pode constatar, por exemplo, quando você vê
no Novo Testamento, as ressurreições que Jesus fez, né? Quem nunca assistiu nenhuma aula de milagres de Jesus, que está aí postado também no Gresg, vai lá e veja, Jesus nunca contrariou ou contraria, né, as leis do Pai. Então imagina se ele ia devolver a vida a uma pessoa que perdeu a vida. Isso, né? Lázaro era letárgico, tá? A filha do soldado romano, ela estava em sono profundo apenas, né? Devido a um problema que ela tinha, né? Na estrutura cerebral. Então, o que a gente vê é mais uma manipulação que até hoje, né, as pessoas acreditam e não entendem, né? Quem não acredita na reencarnação acaba não entendendo direito, né? Puxa, então Jesus ressuscitou Lázaro, então as pessoas podem ressuscitar, então elas estão ali no limbo, estão ali no purgatório, aguardando o juízo final. Aí, de acordo com o juízo final, é que vai definir se ela vai para o inferno ou se ela vai para o céu. Isso é de uma, vamos dizer assim, ignorância atroz. Tá? Então, mas é que, infelizmente, até hoje, né, os católicos acreditam e isso é perpetuado, né, por todos os párocos, todos os bispos, arcebispos e todos os dogmas que a Igreja Católica construiu, que afastou o catolicismo do cristianismo. Eu já falei em aulas passadas e repito, o cristianismo não é sinônimo do catolicismo, tá? Como também não é sinônimo de muitas outras crenças que surgiram a partir do catolicismo. Tá? Talvez a que mais se aproxime realmente das realidades seja a Igreja Luterana, tá? Apesar de também ter dogmas, tá? Mas a Igreja Luterana prima por princípios morais, que na realidade a Igreja Católica não fez, né? Principalmente quando cobrava os dízimos das pessoas. Tá? E você sabe, até hoje, eu já dei consultoria para a Igreja Católica durante 2 anos, e a gente sabia que o pároco de uma igreja ele retira o seu sustento, tá? Além de ter o salário, tá? Ele retira o seu sustento dos dízimos das pessoas. Tá? E eu conheci um padre, tá? Isso eu vi com os meus olhos, que, né, comprava carro novo e andava com roupas extremamente caras e importadas com o dinheiro do dízimo. Tá? Isso ninguém me falou, ninguém me contou essa história. Eu vi isso em loco, tá certo? Então, a Igreja Católica, infelizmente, ainda, né, vive esse processo de ignorância, que Deus queira que ela consiga acordar antes da virada, né, do mundo de expiações e provas para a regeneração. O conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase exclusivamente pela narrativa dos poetas. Homero, por exemplo, né, na Ilíada, que ele narra a Guerra de Troia, e na Odisseia, que é a continuidade da Guerra de Troia, com o sofrimento de Ulisses, né, tentando voltar para casa. Ele leva aproximadamente 12 anos, né, para voltar, passando por inúmeras sagas, né, onde ele sofre, muitas provas, né, onde ele sofre bastante. E o seu destino era ser o ancestral de todos os romanos. Tá? O Roma tem exatamente na Eneida, né, com a saga de Ulisses, a origem, praticamente, junto com Aquiles, de todos os romanos. Ok? Então, deles deram a mais completa descrição, devendo, contudo, levar-se em conta as necessidades poéticas impostas à forma. A descrição de Fénelon, no Telêmaco, que é o filho de Ulisses, posto que aurida da mesma fonte quanto às crenças fundamentais, concisa da prosa,
descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, preocupa-se principalmente em realçar o gênero do sofrimento dos culpados. Então, você vai reparar que a maioria dos conhecimentos que a própria Igreja Católica trouxe para para os seus paradigmas e suas crenças, ela foi buscar em grandes poetas, né? Como Homero, como Dante, posteriormente, né? Acaba, vamos dizer assim, fazendo um paralelo com essas crenças da Igreja Católica. Então, sempre houve muita troca de experiências entre os antigos poetas descrevendo, né, o sofrimento, né, e chamando isso de tormentos, né, e aqueles que eram, né, homenageados de ficar junto ao céu, né, junto a Deus. Então, isso é uma coisa que Kardec chama a nossa atenção. Repara, Kardec culta e com uma educação, vamos dizer assim, ilibada, ele traz para nós essas orientações para que a gente possa entender o todo, tá? Ver esse conceito de forma holística, ok? Na realidade, como podemos constatar nos acréscimos entre parênteses, né, todas as obras citadas são uma espécie de continuidade da Ilíada, de Homero, tá? Ou seja, a origem de tudo é a Guerra de Troia e as consequências sofridas por personagens que experimentaram a descida ao inferno. Em nossa obra estudada, que é o Céu e o Inferno, são 9 pagãos descritas, né, por Fénelon, que, na realidade, viveu entre 1651 a 1715. Então, como eu falei para vocês, Kardec vai buscar, sim, na cultura, né, na poesia, né, da humanidade, determinados ensinamentos que ou deram origem ou corroboraram com as crenças que atravessou milênios com o catolicismo, tá? Para que ele realmente possa, nesta comparação, explicar a realidade que nós vivemos no Espiritismo. O conhecimento do inferno cristão na obra de Kardec nos é oportunizado pela obra O Inferno, do francês, né, Auguste Calais, que viveu entre 1812 e 1883. E essa publicação do O Inferno Cristão foi publicada em 1871. Que ele era contemporâneo de Kardec, foi traduzida para o português por Camilo Castelo Branco, que, além de ser um grande escritor, era também um grande espírita também, tá? Se torna espírita por aceitar e se coadunar com as ideias que Kardec trazia. Então, nós encontramos, né, nessa publicação do Inferno Cristão, tá, 9 páginas na descrição analítica de como era o inferno e como vinha sendo visto por diversos estudiosos, teólogos e filósofos cristãos. Porém, todas as citações ficam muito próximas ao inferno, só que com requintes de acentuação em sofrimentos, situações e seres medonhos destinados a produzir tormentos e dores em condenados eternos, sem perdão de Deus, que muda de parecer conforme o pecador. Né? Então, repara, Kardec nos traz esse conhecimento que muitas das coisas que foram perpetuadas, né, no catolicismo foram buscar nesse livro, né, desse Inferno Cristão, né, do Auguste Calais. E Kardec cita esse fato para que a gente possa entender como é que surgiu essa lenda
de um inferno tenebroso, com fogo e por aí vai. Kardec realmente é um grande educador. Há hoje, no seio da igreja mesma, muitos homens sensatos, que é o caso, né, que era o caso do Papa Francisco, né, que não admitem essas coisas à risca, vendo nelas antes simples alegorias, cujo sentido convém interpretar. Essas opiniões, no entanto, são individuais e ainda não fazem lei, continuando a crença no inferno material, o fogo, com suas consequências, a construir um artigo de fé. É interessante essa citação do item 14, porque nós fomos buscar, por exemplo, o exemplo do Papa Francisco, que desencarnou, que era uma pessoa extremamente lúcida e não acreditava nesse inferno que a Igreja Católica divulga. Tá? Ele, né, dizia com eram colocadas de formas alegóricas, metafóricas, e que convinha interpretar. Tá? Não só o Papa Francisco, né? Dentro da Igreja Católica, com certeza, existem padres, párocos, né? Que não acreditam nesses dogmas, sabem que eles são fora do contexto racional de qualquer pessoa. Tá? Então, como a gente diz, né, em todos os locais, em todos os credos, há homens que perpetuam, né, os paradigmas e as crenças, que a gente sabe que são crenças extremamente ignorantes, mas há homens muito lúcidos. Há padres, eu conheci um padre quando eu trabalhei para a Igreja Católica, eu trabalhei para eu esqueci o nome aqui agora, ali que tem na Glória, eu esqueci o nome ali, no Alto da Glória, né? Ali fica o arcebispo do Rio de Janeiro, né? E eu trabalhava com ele e a gente conversava muito, e eu conheci muitos padres, né? Inclusive tive padres que passaram o Natal na minha casa, tá? E acabei convivendo durante 2 anos, né, com pessoas muito lúcidas, que não acreditam. A gente não pode dizer que são párocos que acreditam nisso e perpetuam isso. Tá? Existem padres extremamente lúcidos, inclusive, vamos dizer assim, corroboram muito com os ensinamentos que Kardec nos traz. Tá? E eu posso dizer isso porque eu conheci um que se dizia católico, né? Mas ele, lá no fundo ele falava para mim, Marco, ele me chamava de Bechara, eu, no fundo, eu acho que eu sou mais espírita do que católico. Eu ria, né? Mas é só para vocês lembrarem que há pessoas boas em todos os locais, tá? Nós não estamos querendo falar mal da Igreja Católica, nós estamos simplesmente apresentando para vocês um quadro que se disseminou durante milênios, perpetuando paradigmas, perpetuando crenças, dogmas, que na realidade não tem nada a ver com o cristianismo. Tá certo? Apesar de não ser citado na obra em estudo, que é o Céu e o Inferno, de Kardec, acredito ser pertinente fazer um pequeno resumo do pensamento mais popular no Ocidente, que é a obra de Dante Alighieri, tá? Que foi nascido em Florença, tá? Em 1265 e faleceu em 1321. Dante Alighieri, além de ser um escritor, um poeta, político extremamente inteligente, né? Ele não narrou só o céu e o inferno. Ele tem muitos outros escritos que falam sobre espiritualidade, falam de formas, na época, né, para compreender o que era a alma humana. Então, Dante Alighieri, da mesma forma que ele descreveu o inferno, vocês viram nas aulas passadas, ele descreve também o céu. E, Marco, como é que isso aconteceu, né, sob a visão espiritual? Como eu já falei para vocês, todos os grandes autores, até autores de música, escritores, antes deles escreverem qualquer coisa, a espiritualidade leva ele a esses locais, para que eles possam identificar e ter alguma memória para escrever sobre aquilo.
É óbvio que eles não conseguem escrever literalmente o que lhes é apresentado no mundo espiritual, porque quando vem para a matéria, né, quando eles adentram o corpo físico, muitas das coisas se perdem. Mas a espiritualidade permite isso e perpetua isso para que as mentes humanas que vão ler, né, esses escritos, vão escutar essas músicas, possam ir se ambientando, vão se ambientando com essa nova realidade. Então, Dante Alighieri é um desses eleitos, né, que nos trouxe não só a divisão hierárquica do céu, mas também a divisão hierárquica do chamado inferno. Eu compilei rapidamente, para vocês terem uma ideia, né, o conceito, vamos dizer assim, estrutural da mente do Alighieri. Tá? Então, no livro dele, né, A Divina Comédia, ele fala do inferno na primeira parte, tá? Sendo que as outras partes, ele fala sobre o purgatório e fala sobre o paraíso. Tá? Então, isso é publicado no livro A Divina Comédia. A Divina Comédia está dividida em 34 cantos. É uma divisão de longas poesias, possuindo um canto a mais que as outras duas partes que serve de introdução ao poema. A Viagem de Dante é uma alegoria através do que é essencialmente o conceito medieval de inferno, guiada pelo poeta romano Virgílio. No poema, o inferno é descrito com 9 círculos de sofrimentos localizados dentro da Terra. Como eu expliquei para vocês, eles não entendiam o conceito de dimensão, então eles achavam que era tudo dentro do planeta. Né? Foi escrito, né, no início do século XIV, e os mais variados pintores de todos os tempos criaram ilustrações sobre esta obra. Então, baseado, né, na Divina Comédia, e particularmente, né, nos 3 grandes capítulos de Dante Alighieri, né, Botticelli, Gustave Doré, Dalí, Salvador Dalí, né, criaram quadros famosíssimos, né, que hoje valem milhões, né, baseado exatamente nos descritos como eu falei para vocês, que foi levado pela espiritualidade superior para descrever de uma forma um pouco alegórica, né? Um pouco, vamos dizer assim, materialista, mas para já preparar a mente dos homens sobre o que era, né, essa dimensão que nós chamamos de quarta, formado, né, segundo Dante, por 9 círculos, 3 vales, 10 fossos e 4 esferas. O primeiro, antes do limbo, há um abismo sem fim, de onde se ouve os gritos dos pecadores. Essa organização foi baseada na teoria medieval de que o universo era formado por círculos concêntricos. O inferno foi criado da queda de Lúcifer. E só para te lembrar, quem já leu A Besta, né, do Robson Pinheiro, e os livros que dão continuidade, né, a Besta, sabe que, na realidade, o que é narrado pelo mundo espiritual não é igual, mas se assemelha, sim, ao que Dante Alighieri, né, na sua memória, né, ao escrever, né, a Divina Comédia, trouxe para o mundo dos homens, né, encarnados. Então, veja você que a espiritualidade sabe exatamente como preparar as mentes humanas para aceitar coisas novas. Então, a Terra Santa, portanto, é um portal, tá, para o inferno. Por quê? Porque você pode cometer coisas boas, né, ou então cometer coisas ruins. E ali, segundo, né, as crenças, né, a própria Terra Santa era uma espécie de um portal para você ir para o céu ou para o inferno. O inferno torna-se mais profundo a cada círculo, pois os pecados são mais graves. Portanto, os pecados menos graves estão logo no início e os mais graves no final. Repara, até hoje isso traz uma consonância com a realidade da quarta dimensão. Tá? Não é a esmo
né, que eu estou trazendo essas informações, né, do livro da Divina Comédia para vocês, porque tem uma similaridade, e quem já leu, né, livros, né, de Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, sabe exatamente o que eu estou falando. Tá? Eu só gosto de ler André Luiz, Marco. Ok, o livro Libertação traz grandes passagens que explicam exatamente o que é a quarta dimensão e o que ocorre na quarta dimensão. E, na realidade, é bem próximo ao que Dante Alighieri nos descreveu. A justiça do inferno, debatida no canto 11 da Divina Comédia, né, está de acordo com a ideia de Aristóteles, que relata na sua obra Ética a Nicômaco. Deve ser observado que há 3 aspectos das coisas que devem ser evitados nos modos: a malícia, a incontinência e a bestialidade. A alma incontinente tem culpa, mas a culpa é menos grave que o dolo, que é a má-fé, a vontade de pecar. Esta vontade, quando se origina com manifestações da natureza animal, é ainda menos grave que aquele pecado que é cometido de forma premeditada, usando a inteligência do ser humano para o mal. Mesmo assim, é menos grave um indivíduo planejar e executar um crime contra um desconhecido que pode se defender do estranho que o ameaça, que ele fazer o mesmo com alguém que confia nele e, por isso, está indefeso. Por isso, a traição é considerada o maior pecado, que recebe a punição máxima no local mais profundo do inferno. A justiça divina retratada no livro é cabal, racional e definitiva, o que torna o inferno dantesco uma espécie de caos impiedosamente ordenado. Marco, vamos fazer uma pequena explicação. Por que a traição é considerada o maior pecado? Por causa de Judas, né? O advento de Judas, que estava planejado no mundo espiritual, fez com que, né, a traição fosse, na realidade, segundo a Igreja Católica e segundo o próprio Dante, né, o pecado mais perigoso. Tá certo? Tá. Eu extraí, né, esse relato, que eu achei muito bom até porque eu já li a Divina Comédia, e eles fizeram um resumo bem interessante. Né? Aqui está o endereço, né, onde eu peguei no Wikipédia. Tá? Vamos ver o quadro sintético do inferno de Dante. Então, aqui, ó. Primeiro, né, a primeira esfera é o limbo, onde estão os mortos bons, as crianças, os selvagens e os não cristãos. Né? Então, quem não era cristão não ia para lugar nenhum, ficava no limbo. Tá? Então, vejam os absurdos, né, que, na realidade, Dante replica, né, baseado na cultura católica. Tinha o Vale dos Ventos, que era o Vale da Luxúria, né, onde as almas que tinham luxúria ficavam. Tinha o Lago das Lamas, né, da lama, onde ficam os gulosos. A Colina de Rochas, onde ficam os gananciosos, os pródigos, os avarentos. O Rio Estige, né, que era uma espécie de pântano, onde ficavam as pessoas que tinham ira, inveja e soberba. A cidade de Dite, onde os hereges, né, que, na realidade, se dividiam, né, aquele que tem a intenção de cometer o crime e aquele que não tem a intenção, que comete sem querer. Depois, o Vale de Flegetonte, onde ficam os violentos, né? Lá também se encontra o Vale do Sangue, Vale do Rio de Sangue, e o Vale da Floresta dos Suicidas, o Vale do Deserto, tá? E a Cachoeira de Sangue, que é a origem do rio, que é o chamado Vale do Flegetonte, onde abriga todos esses outros vales. Tá? Tem o Maleboge, tá? Que é onde ficam, né, os fossos, onde os rufiões, os sedutores, os aduladores, os traficantes, né? É para lá que eles vão. Ok? E, por último, o Lago do Cossite, onde estão os traidores. Esse é o mais profundo. Repara uma coisa, essa divisão, apesar, né, de nós hoje sabermos que ela é um quanto alegórica, metafórica, existe um quê de verdade absoluto aqui, que é a divisão. Por exemplo, os suicidas não ficam junto com as outras pessoas.
tá? Então, no umbral, existem, vamos dizer assim, cidades específicas de pessoas, que usaram o sexo de forma completamente equivocada. Então, tem a cidade daqueles viciados no sexo, né? E tem outros tipos de cidade de acordo com o próprio equívoco que a alma cometeu enquanto encarnada. Então, repara, apesar de ter esse conceito aqui alegórico, né? Mas é bem próximo da realidade que a gente vê, por exemplo, nos livros espíritas hoje, tá? Onde a gente sabe que existem essas divisões conforme, né, os equívocos cometidos pelo espírito enquanto encarnado, ok? Então, existem literaturas que dizem que Dante, em desdobramento, foi levado às esferas umbralinas, como eu falei para vocês, a fim de descrevê-las. Porém, muito impregnado pela cultura cristã, modela o inferno de acordo com a sua capacidade de entender o que ele chamava de pecados. Então, isso corrobora exatamente com tudo que eu falei até agora. Olha a concepção visual do inferno de Dante. Aqui, ó, mais profundo, tá? Onde estão os traidores, e aqui, né, está exatamente o demo, né, para tratar ele e botar ele no caldeirão. E aqui, né, mas né, nessa parte anterior, né, ou superior, né, tá os menos, vamos dizer assim, pecadores. E olha que aqui acima está a cidade de Jerusalém, né, porque para a Igreja Católica, e Dante reproduz isso, né, Jerusalém era a porta, tanto para o céu quanto para o inferno. Então, essa figura retrata exatamente, né, o conceito concêntrico, até porque se acreditava que a Terra era concêntrica, né, era aquelas abóbodas, né, antes de Newton mostrar, né, que não era nada disso. Então, ele usa a cultura da época, o conhecimento da época, e estabelece essa correlação aqui, que é um tanto quanto alegórica, mas que, no fundo, tem um quê de verdade muito grande. Ok? Como é que a quarta parte do Livro dos Espíritos completa todo esse ensinamento do livro Céu e Inferno? Na pergunta 965, tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Não podem ser materiais. A alma não é matéria. Nada tem de carnal. Essas penas e gozos, entretanto, são mais vivos do que os experimentados na Terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Isso também é corroborado nas questões 237 e na 257. Eu lembro a vocês que, na realidade, o livro Céu e Inferno ele surge da quarta parte do Livro dos Espíritos. Então, por muitas vezes é interessante, como eu faço, né, trazer as perguntas do Livro dos Espíritos para que a gente realmente entenda o todo. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? Inteligência que ainda não se desenvolveu bastante, compreende a criança as coisas do mundo adulto? Isso, aos demais, depende também do que lhe foi ensinado. Aí é que há necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se, então, que recorrer às comparações e tomaste como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pôde exprimir, né? E, então, repara, essa resposta dada pelos espíritos corrobora exatamente o que a gente falou. Dante não tinha linguagem, né, espiritual para explicar. Então, ele acabava se valendo das crenças católicas, né, da cultura, dos grandes poetas, e ele consegue, né, de uma forma bastante, vamos dizer assim, compreensiva, trazer uma imagem da realidade que nós sabemos que existe, sim. Tá certo? Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores?
são tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos são dos de superioridade. Pode resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançar. Pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que impede de ser ditosos. Remorso, ansiedade, moral e indefinível, desejam todos os gozos e não podem satisfazer. Eis o que os tortura. Ou seja, você vê a felicidade, você sabe que ela existe, mas você não tem condições de experimentá-la. Tá? Então, a espiritualidade deixa isso claro. E, no nosso último slide, eu trago a questão 971, que diz o seguinte: é sempre boa a influência que os espíritos exercem sobre uns sobre os outros? Sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhe parecem suscetíveis de se deixarem levar e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastam a vida terrena. Aí, né, tem um complemento. Assim, a morte não nos livra da tentação? Não. Mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Maiores explicações você encontra na questão 996. E a última questão é a 972. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possam excitar. Então, repara, é através da influência do pensamento que os maus espíritos acabam, por muitas vezes, dominando mentes humanas fracas, ok? E ainda como complemento, vem a pergunta: mas de que servem essas paixões, né? São os vícios, né? Se já não tem objeto real. Nisso, precisamente, é que lhes está o suplício. O avarento vê o ouro, o devasso, as orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, as honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Tá? Então, repara, Kardec, né, como um espírito extremamente preparado, ele, na realidade, cria consensos entre uma. Muitas das coisas que a gente lê no Céu e Inferno precisam ser retificadas e ratificadas no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque elas se complementam, ok? Então, por isso é que a gente traz para vocês sempre do Livro dos Espíritos. Ainda tem mais uma aqui que eu esqueci, ó, a 473. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo os que sofrem, né, teriam dificuldade em vos dar delas uma ideia. E a gente vai ver isso na segunda parte do livro do Céu e Inferno. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensar que estão condenados sem remissão das penas e gozos da alma após a morte, mais ou menos elevada, conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais essa ideia se apura e se escoima, ou seja, se esvai da matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar, né, ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada, ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual. A razão mais esclarecida nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas, né, sobre a matéria atuam.
Não se seguem, porém, daí que estejam isentas de sofrimentos, nem não recebam o castigo de suas faltas. Como diz o próprio livro Céu, um vintém deixará de ser pago. Tudo o que fazemos é gravado no corpo mental superior, que a cada encarnação perpassa esses fluidos para o mental inferior para serem ou expiados ou, né, posteriormente, depois da expiação, passarem pela prova. Para que serve a prova? Para provar que você não vai repetir o erro cometido, né, normalmente em encarnações passadas. Ok? E a última, essa é a última mesmo, é a 974, de onde procede a doutrina do fogo eterno. A gente já falou, mas no livro dos Espíritos também explica de uma forma bacana. É uma imagem semelhante a tantas outras tomadas como a realidade, mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado. Vede-se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam, né? Que são os católicos. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar, impotente para na sua linguagem, definir a natureza daqueles sofrimentos. O homem não encontrou comparação mais enérgica do que o do fogo, pois para ele o fogo é um tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais violenta. Por isso é que a crença do fogo eterno data, né, da mais remota antiguidade, tendo-a os povos modernos herdado dos mais antigos. Por isso também é que o homem diz, em sua linguagem figurada, o fogo das paixões, o abrasar do amor, do ciúme, e por aí vai. Ok, meus irmãos? Então, eu espero que tenha sido produtivo os ensinamentos que eu passei para vocês, né, com base nos ensinamentos do nosso querido Kardec, e qualquer dúvida, né, sobre o que foi falado, o que vocês vão receber o material escrito, por favor, perguntem a Simone e ela me passa a pergunta e eu terei prazer em responder. Atma Namastê, que a paz de Jesus esteja convosco, em suas mentes e em vossos corações e também em seus lares. Beijo no coração, um abraço a cada um de vocês.